Opa, estamos no ar, mais um Hangouts aí do Vue.js, o nosso Hangouts Podcast, esse projeto que a gente vem tocando junto com a comunidade, né, onde a gente fala sobre alguns assuntos e tem nossos convidados e tem a bancada que geralmente está presente falando sobre Vue.js e coisas relacionadas aí ao universo do Vue.js, que é o nosso framework do coração aí. Acho que a maioria da galera que está aí acompanhando lá no YouTube, que tem acompanhado o projeto, curte bastante. Né? Agradecer de novo aí, como sempre, o feedback tem sido bacana, né? A última live teve um retrospecto, teve um resultado legal, assim, né? Um retrospecto foi bacana quando a gente foi ver assim, os números e tal, uma audiência legal. E lembrar sempre de assinar o canal, dar o joinha nos vídeos, marcar para receber notificações, né? Seguir o Twitter do Vue.js Brasil, achar uma comunidade, tem no Facebook, tem a galera no Facebook, tem a galera no Slack, tem no Telegram, então procura um desses canais aí que é sucesso. A gente está tentando trabalhar para poder entregar melhor aí o podcast, o Luigi deu um tapa bacana lá no Elementcast, na semana passada a gente falou sobre Atomic Design, e aí essa semana ele publicou os episódios que ele estava devendo para a gente, conseguiu publicar no Spotify, ficou bem legal. E a ideia nossa é chegar com um projeto nesse ponto aí também. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Né? E sem esquecer, sempre que esse Hangouts da comunidade, então se você tem um tema aí, você quer participar, estou estudando Vue.js, quero participar, não é só para os bambambam, os que são bons, que não tem ninguém bom, é todo mundo que trabalha na área, e a ideia é só trocar experiência mesmo com a comunidade, que é uma parada muito legal. Nos nossos agradecimentos, então fica sempre a comunidade, né, a receptividade que a gente tem tido e tal. E esse episódio especial tem um agradecimento especial ao Razvan, que é o desenvolvedor aí que iniciou o projeto do Quasar lá, que é o pai do Quasar. Então, agradecendo a ele aí pelo bom trabalho que ele tem feito para quem curte a ferramenta. Eu estou aqui hoje com mais 3 colegas de trabalho aqui, né? E aí eu vou deixar eles se apresentarem aí brevemente, né? Fala um pouquinho aí, Gabriel, Hamilton, sobre o que você faz com o Vue. Conta um pouquinho para a galera aí quem que é você. Fala, galera. Boa noite. Meu nome é Hamilton. Eu trabalho com desenvolvimento front-end. Atualmente trabalho na empresa TDR Informática. A gente está seguindo aí o Vue e a gente, como que eu posso dizer, já pegou alguns trancos e barrancos aí, mas isso aí é coisa de desenvolvedor, né? Como eu disse, eu trabalho com front-end, então a empresa lá, a gente trabalha com software de saúde, a gente explora bastante o Vue e a gente tem alguns conhecimentos aí para passar para vocês referente ao Quasar. E é isso aí, vou deixar a galera se apresentar aí. Em breve a gente dá mais um papo aí. Valeu. E aí, Heitor? Fala aí para a galera como é que é ajudar no desenvolvimento do Quasar. O Heitor, quem não sabe, ele participa lá do staff do Quasar e tal. Conta um pouquinho pro pessoal como é que está sendo essa experiência aí também. Opa, tudo bem? Boa noite, Heitor aqui. Só me apresentar um pouquinho antes, hoje eu sou Head Front-End na Int, uma empresa de ticket digital, CRM e toda a parte cultural. E basicamente o Vue é nossa cara. A gente tem totem de autoatendimento feito com Vue e Quasar, aplicativo mobile feito com Vue e Quasar, programa desktop feito com Vue e Quasar, web feito com Vue e Quasar. Então, literalmente usando o poder inteirinho da plataforma. Somos uma plataforma que a front é Vue e Quasar. E participar do projeto do Vue é interessantíssimo, do Quasar é interessantíssimo, porque a gente consegue evoluir um framework que não depende muito do um externo. A ideia é depender da comunidade. Então, é um framework que começou com uma pessoa só, com Razvan, já está aí com uma galera boa, a gente já tem acho que em torno de uns 10 staffs, e fazendo parte do time umas 6 pessoas. A galera que está de staff lá são contribuidores, e a galera que faz parte do time é core committer bem focado, bem
ligado no desenvolvimento do framework. E a gente está crescendo bastante, espera crescer mais aí até o final do ano e mostrar um pouco mais esse poder que a gente tem aí no Quasar para todo mundo, apresentar um pouquinho mais para o Quasar hoje aí. Pô, bacana demais. Acho que a gente vai conseguir extrair informação importante de você aí, vamos ver. E aí, Patrick, como é que tá aí? Fala E aí, um pouquinho. cara, tranquilo? Então, faz tempo que eu não apareço aqui, mas eu trabalho numa empresa que se chama Logcomex, eu sou desenvolvedor full stack, e eu trabalho mais com o Vue.js, e é interessante sobre o Quasar, é que graças ao Quasar que eu consegui passar na minha primeira entrevista de emprego. Eu tinha que fazer um teste e eu precisava de algo rápido. Então eu usei o Quasar para isso. É uma ferramenta incrível e é muito interessante ver como que as ferramentas do Vue.js estão evoluindo conforme o tempo. Pô, bacana, hein? Bem legal isso aí. Então, quem tá procurando emprego aí, fica com quadra debaixo do braço aí, que ele pode garantir uma vaga aí. E o Patrick já deu a dica ali. Por aqui, quem fala em nome do Vue.js Brasil sou eu, William, e eu trabalho com Vue, trabalho com Quasar tem uns quase 2 anos, gosto muito, e vocês vão ver que a gente vai mostrar um viés interessante da ferramenta que vai deixar todo mundo bem satisfeito assim, que vocês vão gostar também. Mas aí, né, a gente está falando sobre o Quasar, né, e o que é o Quasar, né? O Quasar é um framework baseado no Vue, né, de componentes, e ele vai um pouco mais que além de entregar componentes visuais só, né, baseados em Vue, ele entrega o workflow, ele entrega um CLI próprio, ele é um projeto sempre muito ousado, assim, sabe? Então é um projeto que mora no meu coração, como sempre, assim. E o que vocês veem, assim, de um modo geral, que diferencia o Quasar, assim, dos outros? Quem tem a palavra, quem pega a palavra para falar sobre isso? Eu posso começar falando? Acho que o Pode. maior diferencial do Quasar sobre os outros frameworks é a possibilidade de escrever uma vez e usar em qualquer lugar. Isso daí é uma parada que ninguém faz. Então, assim, ele tem um próprio CLI que gerencia tudo para você, gera teu aplicativo, desenvolve teu aplicativo, builda teu aplicativo, builda a função, e ao mesmo tempo ele participa para qualquer coisa. Então você vai ter ele usando para desktop, você vai ter usado para mobile, você vai ter usado para web, para SPA, para SSR. Então, literalmente tudo gira em torno de um código só. Então, assim, a facilidade que ele traz de desenvolvimento, a agilidade e a redução da complexibilidade do desenvolvimento em si é algo fenomenal. É algo que pouca ferramenta hoje no mercado consegue disponibilizar ou consegue ter isso aberto para uso. É verdade. Isso é um fato realmente indiscutível. Essa questão dessa multiplataforma que ele entrega e os wrappers para várias plataformas é uma mão na roda assim, absurda. Realmente é do caramba isso. Patrick, Hamilton. Cara, eu não tenho tanto assim para falar do Quasar, mas a experiência... Ele só se garantiu um emprego, né? Foi só isso que ele fez. Não. Eu acho que é uma ferramenta ótima, pelo que eu experienciei. Principalmente lá com os componentes que já tem pronto, já saiu um aplicativo pronto lá para o mobile. Então, eu não tenho nada que reclamar dele, não. Então, o Quasar, eu vejo ele assim como um software onde a gente... Um software não, um framework onde a gente pode aprender ele com uma facilidade bem bacana, porque a curva de aprendizagem dele é muito boa. É muito bacana. Então, o Quasar, assim, eu não tenho muito o que dizer dele, mas é uma ferramenta... Desculpa o palavreado, mas é uma puta de uma ferramenta. Entendi. Eu já fiz, cara, alguns projetos com Quasar, fiz uns 5, 6 projetos com ele e, tipo, nunca me deixou na mão, assim, né? Sempre foi uma ferramenta bem interessante.
E uma coisa que eu percebo muito, assim, é que o Hasman, né, o Hasman está sempre muito antenado no que está rolando na comunidade, assim. Então, a gente sempre vê que quando estava começando a se falar em tirar o Webpack de dentro de um projeto Vue, o Quasar já estava chegando com um CLI novo, que já estava fazendo isso. Essa experiência, assim, é assim lá dentro, assim, o pessoal está sempre trocando ideia lá no staff, o Heitor? Como é que Cara, geralmente isso é conversado, assim, internamente? então, a maioria das conversas do staff realmente é a evolução da plataforma e evolução a níveis fora do que o pessoal espera. Então, assim, tem tecnologias que estão sendo desenvolvidas que não foram integradas ainda, que vão trazer a possibilidade de desenvolver com Quasar, por exemplo, você escrever um JSON e cuspir um aplicativo inteiro com Vuex, rota e tudo mais, a partir de um JSON simples que você escreveu. E isso daí é uma proposta futura, por exemplo, algo que está crescendo. Então, assim, são discussões desse nível que vão trazendo para a ferramenta coisa boa. Então, tipo, o pessoal vai pensando, vai dando a louca lá, vai desenvolvendo o que acha que pode desenvolver como projeto paralelo, e quando vê que a parada tá madura, simplesmente ele vai lá e pum, puxa o pedaço daquilo lá que era interessante e coloca de volta dentro do Quasar e faz o Quasar crescer. O Server-Side Render surgiu assim, o CLI surgiu assim, o próprio desenvolvimento de módulos que vai surgir também vai surgir, veio disso assim. Então é uma parada que está crescendo nesse formato, assim, já pensando em como fazer algo que a comunidade vai usar, usando a experiência da comunidade. Então, todo mundo que faz hoje parte do staff usa o Quasar no dia a dia, e com projetos profissionais, projetos pessoais, mas tem um uso interno bem grande, consegue o tempo inteiro ir, ver o que está acontecendo, como está acontecendo, o que pode ser feito. E isso daí é trocado informação o tempo inteiro. Então, assim, são pessoas, grande parte do pessoal é da Europa, e tem só eu de brasileiro, temos um americano também, mas a grande maioria das pessoas são europeias, e, cara, pega aquele pouco de conhecimento de cada um e vira uma plataforma gigante. Então todo mundo, é literalmente uma comunidade dentro da comunidade, o pessoal do staff é um grupo unido ali que quer fazer o Quasar crescer, não importando como, mas crescer. Legal. Eu lembro que logo assim que a gente começou a usar, ainda não era prefixado os componentes, era Quasar traço, depois mudou para o Q traço. O Quasar ele é marcado assim, até muita gente reclama comigo que o Quasar, ele, de uma versão para outra, assim, ele tem umas variações drásticas e tal, né? Até uma pergunta aqui do Patrick Monteiro no chat, ele está perguntando se a gente acha que vai ter algum impacto da versão atual, que é a 0.17, para 1.0 quando estiver pronta, né? Eu acho que, eu vou falar por mim, assim, depois se vocês quiserem complementar, eu acho que o Quasar é uma ferramenta que ainda é uma ferramenta beta, né? Ele está ainda na versão que não é a final, não é a estável. O próprio Hasman já falou assim que de vez em quando acontece mesmo umas mudanças mais profundas, justamente porque é uma ferramenta que tem esse viés de como é que a gente vai falar? Inovação, digamos assim. Então, tipo, surgiu uma demanda, a comunidade está desenvolvendo umas paradas mais interessantes e umas estratégias melhores com Vue, e isso é rapidamente absorvido pelo Quasar e ele solta uma versão. Então, o Quasar é uma ferramenta que eu sempre uso, assim, sabendo que em algum momento eu posso precisar de fazer uma manutenção mais severa nela, mas não é uma coisa que eu vejo com maus olhos, não. Assim, eu não vejo, vou ter que fazer uma migração, porque são migrações relativamente simples, né? Alguma coisa de sintaxe, algum componente que fica deprecated, e nada que mude assim de forma muito profunda, mas que traz uma grande melhoria geralmente para o projeto. Vocês veem isso assim também, que às vezes essas mudanças drásticas ou às vezes umas mudanças que acontecem ao longo do desenvolvimento da ferramenta, elas são sempre positivas ou às vezes deveria ter um pouco mais de zelo nessas mudanças? Como é que vocês veem essa questão da evolução da ferramenta em si? Então, a ferramenta, pouca gente sabe, começou para o jQuery.
o Quasar não era para o Vue inicialmente, ele era para o jQuery. Então, assim, é algo que é impressionante, porque você pega um cara que o Razvan, hoje ele é líder de engenharia lá na Lenovo, e, pô, queria fazer uma parada fácil para ele, que ele usava jQuery lá, e começou quase como jQuery. E no momento ele viu que, cara, tem como fazer uma parada, existe o Vue, tem como fazer uma parada muito foda, e é isso que eu quero. E aí ele fez o Quasar em cima dessa pegada, né, de vamos fazer com Vue, vamos sair do jQuery e vamos escrever o máximo possível. Porque quando você escreve o código, você tem mais controle sobre ele. Mas esse é um problema, que é o que o pessoal está vendo, que a versão ainda não tem nem na 1, né? Então a gente está saindo provavelmente até o fim do ano para 1, e essa mudança de documentação, essas mudanças drásticas, elas têm se reduzido cada vez mais. Provavelmente deve acontecer uma ou outra, mas não é uma mudança drástica a ponto de quebrar muito aplicativo. Mas é uma mudança drástica por conta de render, por conta de manutenção, de melhoria. Então, assim, eu não vejo, trabalhando diariamente com Quasar, fazendo parte da equipe, eu não vejo problema na utilização do Quasar e com essas mudanças, porque eu não uso Quasar beta ou Quasar interno, eu uso o Quasar que está disponibilizado, o Quasar testado. Então, no mesmo tempo que quando vai sair a mudança, eu tenho que ir lá e botar na mão a mudança. Então, eu também tenho o meu tempo sendo gasto. E isso é interessante porque você vê que, cara, é possível fazer uma puta de uma ferramenta e ao mesmo tempo ter uma plataforma que vai trazer o melhor sem gastar muito. E isso é o legal, isso é o interessante. Bacana. Hamilton, Patrick? Sobre mudança de versão? Como é que vocês veem assim, os impactos de mudança das versões que aí vem acontecendo? Assim, igual o Heitor falou, reduziu bastante, assim, tipo, da 14 para 15 foi um pouco sofrido, teve algumas mudanças que foram mais sensíveis um pouco, assim, mas tem reduzido. E como é que vocês veem essa evolução, assim, se vocês acham que é sempre problemático, que às vezes vale a pena sofrer um pouquinho? Cara, eu acho que contanto que não seja uma quebra de paradigma, igual ele falou que era feito em jQuery e foi depois para o Vue, ou quando você vê o Angular 1 para a versão 2 que todo mundo ficou reclamando depois, eu acho que não é algo grande o suficiente para você reclamar. Então, se você quer se manter numa versão anterior, tem lá o teu package.json, a versão que você quer, e vai atualizando aos poucos, sabe? Eu não acho que isso é problemático de forma alguma. Eu também não vejo um ponto problemático nessa parte aí, até porque, como disse o Yuki ali no chat, para não acontecer como aconteceu com o Angular, né? Na troca de versão e acabar impactando bastante. Mas, como o Patrick disse aí, questão da quebra de paradigma, creio eu que não será tão impactante assim, não. Bacana. O Quasar, assim, para quem não conhece muito a ferramenta, né, depois dá uma passada lá na documentação, é quasar-framework.org, dá uma olhada no site lá que tem muita coisa legal. Logo de cara a gente vê que tem sessões assim de orientação, né, fala até um pouco sobre a parte de Vue na documentação deles, orientando algumas coisas como, por exemplo, o uso do router, o uso da Store, tem algumas dicas assim. Vocês acham que esse tipo de ferramenta assim eles são bons para o Vue? Qual que é a vantagem da gente ter ferramentas que, por exemplo, me perguntam muito assim, eu já estou usando um framework que é o Vue, eu vou usar um framework de framework, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa ideia, assim, por que ela faz sentido ou por que ela não faz sentido. Cara, basicamente, tu tá trabalhando no Windows e tem que desenvolver um programa com .NET. O Windows tem o próprio I/O dele, tem as próprias chamadas de interface, e o .NET tem a chamada dele. Então, assim,
A minha visão é que o Quasar ele não é um framework em cima de um framework. A gente fala que é um framework, mas a ideia é que ele é mais visual, é componente, ele é uma grande livraria de componentes e modelos que são baseadas em .NET. Então, é um framework, sim, ele é um framework, ele está rodando, mas ele não é um framework naquele ponto onde o cara fica, pô, o que eu faço, como eu faço, para onde eu vou, porque ele tá para ajudar, ele tá lá para trazer a parte visual, tá lá para trazer a parte do facilitar o desenvolvimento do dev, para não ter que ficar pensando em 500 mil coisas antes de fazer 500 mil voltas no mundo para instalar coisa do Webpack, fazer os componentes, fazer rota, fazer chamada, sabe? Ele facilita a vida. Então, quando você tem frameworks como Vue, que são frameworks visuais, que tem módulos internos, os componentes Vue Router, Vuex, por aí vai, esses frameworks eles ajudam o desenvolvimento de algo maior. Então eu enxergo como se fosse literalmente o I/O do computador, e aí entra alguém que faz, por exemplo, o .NET ou faz um outro framework visual e põe por cima, entendeu? Então assim, para mim o Vue ele é a base, ele é o I/O da web hoje. E o Quasar ele é o .NET que vai estar pegando e colocando esse desenvolvimento para cima. Bacana, é uma analogia interessante. Eu acho que assim, você tem que ver. Eu não acho que tem motivo para você não considerar utilizar algo assim. A não ser que você precise de construir componentes muito personalizados. Mas se você pode economizar tempo e ter mais produtividade sem precisar ficar quebrando a cabeça, não tem motivo para você não usar uma ferramenta de abstração assim. É bem essa pegada, não tem, assim, mas mesmo a abstração, eu acho que ela é viável, ela é facilitadora, porque você pega o tempo de desenvolvimento, eu sou head front, mas sou só eu lá na empresa. Então, em 6 meses, a gente teve um sistema online de venda gigante, dois modelos de aplicativo disponibilizados para Store, sendo eles white label, e só por conta de ser um aplicativo white label, eu não posso ter um código para cada cliente. Então, eu tenho um código e um configurador que vai pegar e vai dinamicamente fazer esse código. E isso daí, o poder de você já ter um framework por trás, te ajudando um pouquinho, já facilitou o desenvolvimento. Então, assim, hoje o luxo de desenvolver tudo do zero, e isso eu diria luxo, são para muito poucos. São para empresas que estão dispostas a esperar 1 ano e meio, 2 anos para um software, se quer diminuir, vai botar com pouca gente é impossível, vai ter que botar muita gente, e aí o custo aumenta. Então, assim, hoje eu acho que é meio que dar um passo para trás, não utilizar do poder da comunidade em cima disso. A gente tem outros frameworks que fazem o mesmo, o Vue85, o Sax, que também pegam o Vue, faz um wrapper de componentes em cima e você escreve com eles. Acho que essa é mais a pegada de facilitar, de agilizar. Verdade, é bem por aí também, eu concordo muito. Eu vejo muito isso, cara. O Quasar, ele traz uma galeria de componentes, assim, bem vasta. Então, para quem ainda não conhece a ferramenta, depois quiser conferir lá, tem até na parte de components dele lá, você consegue ver eles antes e tal. E como ele é muito bem feito, assim, se você olhar o código dele, você vai ver que todos os componentes dele, desde as últimas versões, são todos renderizados com render function. Então, tem um cuidado muito grande com cada componente, com a otimização de cada componente. É como se você, ao invés de, vamos dizer que você quer se mover do ponto A para o B, e aí você pode, você tem lá um conjunto de rodas, né, que você já tem, que seria o Vue, e aí você tem que se mover, né, para um outro lugar, e aí você vai ter que fazer o seu próprio motor, vai ter que fazer a parte de direção, você vai ter que ter uma série de cuidados com partes do chassi, né, daquele veículo que você tem para ir do ponto A para o B, que você teria que, enquanto você está em movimento, para lá, já andando, tentar construir.
né? E aí, quando você traz o Quasar para dentro do seu projeto, ou uma ferramenta do nível do Quasar, eu não conheço nenhuma do nível assim, mas quando você traz, você agrega uma série de valores. É como se você trouxesse já um motor, é como se você trouxesse já uma carenagem nova, um câmbio diferenciado que já foi testado para uma porção de gente, validado por toda uma comunidade. Então, eu vejo com muito bons olhos assim o uso de ferramentas nesse sentido, né? Fora que na hora que você chega na documentação do quadro, você aprende, velho, o Vue.js, que ele vai lá te falar sobre prototype do Vue, ele vai falar sobre internationalization, ele vai te mostrar conceitos de paletas e estilos. Então, eu lembro que, tipo, 2016, assim, finalzinho de 2016, eu ainda estava meio perdido no Vue, aí achei o Quasar, e eu fui estudando o que o pessoal ia fazendo e fui aprendendo. Então, é um viés de aprendizado e de colaboração, né? Eu vejo muito assim também essa questão do uso do Vue e do Quasar, né, propriamente dito. Cara, eu acho que uma coisa muito legal nisso tudo é que você vai comparar o Vue com outras bibliotecas de front-end e você vê que o Vue ele é muito mais livre sobre padrões. Então, eu acho que é importante ter esse tipo de ferramenta para estabelecer, não regras, mas assim, sugestões de como você pode fazer a tua aplicação e escalar ela para você não fazer besteira lá na frente. Em cima justamente dessa liberdade que o Vue dá. É verdade. É até uma das coisas que eu costumo ver o pessoal falando que é um defeito do Vue, né? Ter a liberdade que ele dá pra gente, assim, de modo geral. Bom, dentre as principais vantagens, assim, que vocês veem no Quasar, assim, quais que vocês conseguem elencar? Assim, que vocês falam assim, poxa, essa é uma vantagem, assim, do caramba, um diferencial monstro. Assim, para mim, é o tempo de desenvolvimento. A possibilidade de um código só servir para N situações diminui o tempo de desenvolvimento exponencialmente. Escrevi mais ou menos até agora no nosso projeto quase 700 mil linhas. E se eu tivesse que escrever ainda a parte visual, eu ia duplicar isso aí. No mínimo, né? E assim, não precisou sair do zero, tá lá rodando, tá lá funcionando e bombando. Então, assim, é outro nível. Essa comparada a outros frameworks hoje no mercado, se a gente for botar o Vuetify, for comparar com o VueSax que está surgindo agora, o pessoal lá na Venezuela, mas é algo que é outro nível, algo que não tem no mercado, porque a gente sai do zero a um aplicativo em quesito de uma semana. Então, assim, é fenomenal isso. Isso daí é fenomenal e é único dele, literalmente único. Tem ninguém mais que faça isso. Também não conheço nenhum outro, não. Até assim, outras ferramentas que a gente tem, né? Você citou aí, por exemplo, o Vuetify, ele é interessante, é um dos que eu recomendo também, além do quadro, quando o pessoal me pergunta, qual que você recomenda? O Vuetify é um que eu recomendaria também. Mas essa questão do Quasar ter essa capacidade de tentar sempre entregar produtividade, eu acho que a gente não tem, porque mesmo lá no Vuetify você chega num ponto que você tem que escolher o seu template. Você tem que escolher se você vai fazer como é que chama? Um PWA, você tem que escolher se você vai fazer um SPA, você tem que escolher entre um template. E o Quasar veio, passou reto nisso, né? Desde o começo a gente já tinha essa tendência lá logo nas primeiras versões, o Rason sempre teve essa coisa de automatizar, de deixar tudo mais fácil. E aí agora nessa versão 17 e 16, se não me engano, bicho, você simplesmente muda uma variável no seu CLI lá e ele simplesmente entrega para a gente uma versão de um outro template, né? Ele coloca o service work, ele configura, e aí ele coloca também
para o Electron, aí você faz um aplicativozinho lá, uma aplicação para o desktop facinho lá com o Electron e tal. É do caramba. É uma produtividade ninja, realmente. É assim, uma coisa que é única dele é a ideia de abstração, porque você não tem dentro do hoje do Quasar a necessidade quando você vai fazer um PWA ter que programar como vai funcionar teu PWA. Tu precisa como programar teu service worker. Uhum. E, cara, é na hora, tipo, programou, tá lá, tá funcionando. Então, assim, quero fazer o Electron. Puta, tu não precisa programar como vai ser chamado. Cara, ele só vai lá e cria um main.js principal do Electron. Então, essa ideia de abstrair o código para um source e o que é modular, que é essa parte de o deploy, né? O que é separado do deploy, ser só o pedacinho do deploy é único, né? É único dele. Você não tem que se preocupar com mais nada a não ser o teu código. Essa é a ideia. Tu tem que se preocupar com o teu código tem que funcionar. E isso Verdade. daí é o único dele, é só ele tem. E realmente, eu nunca vi ninguém fazendo igual, a não ser ele hoje. Eu acho que uma coisa interessante disso daí até que vai facilitar a manutenção no futuro. Você imagina que uma biblioteca que já está validada, a probabilidade de ter uma gambiarra lá no meio é muito menor do que a probabilidade de você fazer uma gambiarra às pressas com medo de não entregar o projeto no tempo. Então isso já está atrelado junto com a produtividade que ele entrega e a facilidade da manutenção. Eu vejo assim. Sim, é bem essa pegada mesmo. Hoje uma atualização ela é compartilhada a todo mundo uma vez só. Mesmo que você tenha que fazer vários deploys, vários builds e tudo mais, mas isso que não ia passar, não ia ter como não existir, né? Mas a atualização existe uma vez só. E isso daí é o massa. Cara, é rapidão, flup foi, tá lá, tá rodando, tá funcionando, bola pra frente, vamos fazer o negócio funcionar, vamos fazer o negócio rodar. Isso é fora de série. O código fica até muito mais bonito. Você escreve lá o nome do componente e já foi. Verdade. Até uma coisa aqui que eu estou lembrando agora, que poderia ajudar na pergunta do Patrick Monteiro, né, quando ele perguntou sobre a questão do impacto. Uma coisa que eu sempre faço quando eu uso um framework é tentar não usar as peças dele diretamente. Então, quando eu vou usar, por exemplo, lá os componentes da aplicação e tal, eu tento sempre tentar, é ótimo, né? Mas eu tento sempre criar ali uma abstraçãozinha que evita esse atrito direto assim com o framework. Vocês acham que isso é interessante? O Vinícius uma vez disse que era muito cansativo, que ele não gosta muito dessa abordagem, não. Para vocês, assim, como é que é essa abordagem assim, de tentar, tipo, ao invés de usar diretamente um key layout, usar o key layout dentro de um outro componente que faz um wrapper para ele, assim? Vocês acham que é bacana? Vocês acham que é realmente cansativo e não é tão produtivo? Como vocês veem isso? Cara, diariamente eu tenho vários wrappers de componentes do próprio Quasar, mas porque existe alguma ação a mais que vai acontecer dentro daquele componente, né? Então eu acabo fazendo um wrapper, mas eu acho que a ideia de você usar algo já erroneamente, vamos assim dizer, em vez de fazer a parada correta, sair fazendo gambiarra e tudo mais para começar a aprender o framework e tudo mais, eu acho que não é legal. Eu acho que seria muito mais interessante se já chegasse trazendo o que realmente importa. Já, puta, vamos lá, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer o layoutzinho lá com a página, fazer as rows, as colunas e tal. Tenta já fazer direto, acho que já joga o negócio de uma vez, faz o negócio funcionar e, cara, bola pra frente, entendeu? Tipo, não perde muito tempo tentando reinventar a roda. A parada já foi feita, já foi testada, já foi analisada. Joga pra frente, vai que pode ser um uso para você bem melhor. Patrick? Eu acho que a colocação de um wrapper, para mim, pensando agora, só faz sentido se você tiver reutilização daquele componente. Ou se for algo muito grande, mas
Fora isso, já faz direto lá, não dói nada. Legal. O Demis Costa mandou uma pergunta aqui. Ele perguntou se é possível colocar o Parcel.js no Quasar. Cara, é possível você usar o Quasar com outros binders, como o Quasar modelo UMD. Mas usar o Parcel dentro do CLI do Quasar, não. Até porque o Parcel é algo novo e eu acho que vai ser um Vaporware. Ele nasceu, mas ele não vai pegar tão forte, deve durar mais um ano e pouco aí, ser abandonado. Que nem foi o Yarn. Yarn, ele surgiu pelo Facebook para corrigir falhas do NPM e rapidamente o NPM corrigiu e hoje não tem mais necessidade de usar o Yarn, se acaba desistindo dele, o Bauer morreu, o Yarn vai morrer daqui a pouco, provavelmente não deve morrer por conta do pessoal do React, que forçado pelo Facebook acaba sendo obrigado a utilizar, mas eu acho que é algo que com o tempo vai desaparecer e não vai ter muita necessidade, até porque logo o próprio Ivan Eu já falou que vai ter o loader do Vue já separado em tempo real de execução, né? Então, quando isso estiver acontecendo, cara, até mais, vamos para a próxima, vai rodar, você vai subir teus códigos Vue e vai rodar como Vue. E quando você está rodando via server-side rendering, você não usa parcel, né? Você usa o próprio SSR. Então, assim, se é desejo usar, se o desejo do Demis é usar o parcel com Quasar, eu recomendo o MD. Mas você acaba carregando o Quasar inteiro dentro de uma vez só. Por exemplo, para usar um botão, você carregou todo o módulo do Quasar. O que eu vejo é isso aí também. Para usar o Parcel no Quasar, eu não consigo imaginar um cenário, mas usar Quasar com um projeto que tenha sido configurado para usar o Parcel como bundler é viável. Aí vai depender da motivação aí e tal. Não consigo opinar daí para frente. Eu não faria, mas se tiver muito gosto, você pode mandar ver. Teve até uma pergunta aqui, a gente falou sobre SSR aí, o Alan Ferreira, ele perguntou se a gente consegue usar o Quasar com o Nuxt. Então, o próprio SSR do Quasar, ele é meio que próximo ao Nuxt, usa uma parte do Nuxt, que veio do Nest, do React, né? Mas se você quer usar o Quasar com Nuxt, continua sendo o MD, puxando como MD, ou você vai puxar o framework que tem que puxar na mão os componentes, o framework, separar tudo direitinho, fazer o starter, que nem o Quasar CLI faz, quando você não está usando todo mundo. Mas, assim, usar o Quasar hoje com o Nuxt seria mais interessante você pegar os seus arquivos de Nuxt e jogar para o SSR do Quasar. Ele vai funcionar igual, vai ter as mesmas chamadas, vai ter o mesmo nome. No fundo, lá dentro tem Nuxt rodando. Não precisa, como eu falei, a gente não precisa reinventar a roda. Então, o Hasva não reinventou a roda pro SSR. Ele melhorou em cima do Quasar. Verdade. Eu ri aqui porque o Henrique Flávio no chat quer saber se alguém vai mostrar código ou essa conversa. Vai ser só conversa, Henrique. Desculpa aí, foi mal. A galera gosta muito de ver código. Tem mais uma terceira perguntinha aqui rapidinho. O Laércio de Souza perguntou se a gente acha que é uma combinação do tipo Vue CLI 3 com Vue CLI plugin Electron Builder, com Vue CLI plugin Cordova, com Vue CLI plugin Quasar, oferece a mesma versatilidade do Quasar CLI. Cara, o Quasar CLI é muito mais fácil de usar. Só de ler eu já fiquei com pedido. Eu teria feito um npm install no Quasar CLI e teria saído feliz com ele já, cara. Eu não vejo vantagem não, Laércio. Se o seu workflow depender, né? O que vocês acham? Cara, continua aquela mesma história, né? Tipo, até quando o seu workflow é necessário para poder importar o Quasar como isso? Porque se você está usando essa volta ao mundo só para usar o tema do Quasar, será que teu código não pode ser portado? Só aquela parte de código teu? Ou não, já tem muita coisa visual que eu fiz, eu quero usar só um pedaço do Quasar. Aí já é uma outra história, você pode importar só o componente. Então vai de como você enxerga o teu uso.
Você tem que analisar, não dá para a gente saber o uso da pessoa no final ou como vai ser feito, mas ela tem que mostrar, a gente tem que enxergar o uso, como é que vai ser feito, né? Tem que ver como é que vai ser feito esse uso. É verdade. Né? Então, fica aí a resposta. E aí eu ia perguntar sobre desvantagens, né? Uma desvantagem assim que eu não é bem uma desvantagem, mas é um ponto que eu vejo que hoje é tipo um vale do desespero, né? Para quem não está muito familiarizado com o termo, vale do desespero é quando você, por exemplo, coloca mais uma pessoa, um recurso no seu time, e aí aquela pessoa ela vai ter que aprender todo o ecossistema, né, do workflow lá que vocês estão trabalhando e tal. Aí ela vai ficar um tempo ruim até ela começar a melhorar, né? Então ela era boa no onde ela estava, ela vai cair um pouquinho, depois ela vai subir de novo. Eu vejo que a troca do, é até geral isso, né? A troca do modelo de Webpack dentro do projeto que a gente vinha usando nos últimos quase 2 anos para os CLIs que abstraíram o Webpack, ele tem gerado um certo desconforto, assim, aonde que eu vou fazer aquelas minhas tramóias que eu fazia com o Webpack? Né? Vocês percebem isso também, ou isso é passageiro, ou não tem isso nada, eu que estou doido? Cara, vários projetos que eu vi que utilizavam Webpack, você enxerga o nível da galera que trabalha com Vue no main.js. Então você tem projeto aí que tem 600 linhas de import de componente no próprio main, declarar o Vue no window. E assim, a parte de desvantagem do Quasar é a não possibilidade de alguns entranques hoje. Eu digo hoje porque vai ser bem melhorado. De, por exemplo, eu quero usar o Quasar com TS, Flow, CoffeeScript, tudo no mesmo rendering. E é um pouco mais complexo. Você consegue, mas é muito complexo fazer isso hoje. Então acaba sendo um problema, mas que está sendo analisado. A parte de escolher como o Quasar vai entrar no teu projeto de uma forma menos invasiva, por exemplo, pessoal, hoje é uma desvantagem. Toda vez que você vai gerar um Quasar, ele cria uma pasta .quasar. Aí para a galera que está trabalhando com Docker, acaba dando problema para desenvolver com Docker e Quasar. Os testes ainda não foram 100% integrados ao framework, ao CLI. Então, assim, são coisas que são problemas hoje existentes na comunidade, todo mundo está ciente já, mas que já está sendo resolvido para 1.0. A ideia é tentar chegar numa 1.0 onde não tenha desvantagem. Onde literalmente tipo, seja uma opção muito boa e muito viável de utilização. Bacana. Até essa questão do Quasar Conf, né, ele ajuda já bastante, né? De novo, aí para quem não está familiarizado, o Quasar ele te entrega no Starter, quando você cria um projeto, um arquivo de configuração, onde você consegue configurar a propriedade do projeto, como o public path do router, como os componentes que você vai utilizar, você vai declarando eles lá para você poder fazer um import seletivo, né, para não carregar coisas que você não precisa, etc, etc, etc. E ele já deixa a gente fazer bastante coisa ali, né? Não dá para fazer, igual você disse aí, por exemplo, TS com Flow e o Caramba 4, mas eu faço ali bastante configurações já me ajuda bastante aquele caminho que eles deixaram ali para a gente poder meio que customizar o projeto. Sim, sim. Já é um avanço bem, bem legal, assim, que nem eu falei lá no início, como é um projeto da comunidade, não é um projeto único, por exemplo, o Viotify, ele tem a galera ajudando, mas é um projeto único. É uma pessoa só responsável. Hoje, dentro da comunidade, você tem 4 pessoas responsáveis pelo projeto, mesmo que tenha um assinando. E é um projeto que tudo é válido. Por que eu digo tudo é válido? Porque se o cara chegar, faz um PR e diz, pô, isso aqui vai ajudar pra caramba. Vamos lá, a comunidade, tipo, os próprios staffs vão rapidão analisar e ver já preparar para uma próxima versão depois de alguns testes, mas assim, é uma coisa que traz uma facilidade, uma melhoria para a comunidade e traz de volta para a comunidade, né? Então, assim,
é algo que as desvantagens cada vez mais vão sendo diminuídas, os problemas vão sendo diminuídos, porque a comunidade vai falando, pô, isso aqui seria mais fácil, isso aqui seria mais fácil. E quando a gente viu o próprio JavaScript, quando a comunidade começou a falar mais e querer mais chegar onde está agora, é a mesma coisa que eu imagino hoje num Quasar rodando. Esse movimento que a comunidade faz, geralmente, assim, ele é muito forte, né? Qualquer esforço que a comunidade faça, por exemplo, surgiu o TypeScript. O JavaScript lá, o pessoal do 389 rapidinho começou a trazer alguma mudança, o pessoal do ECMA falou, pô, vamos aprimorar pelo menos a sintaxe para poder ficar um pouco mais amigável, né? Ficar user-friendly para o usuário, lá para o desenvolvedor e tal. Então a força da comunidade, ela é bacana. Até o caso do SSR, né, que a gente já está falando aí, que a gente já citou. A SSR chegou e é bem interessante. Eu não cheguei a usar, não, mas tem todo um fluxo legal, assim. Eu não sei se ele vai... O brilho do Nuxt, né, que o Nuxt tem brilhado atualmente, assim, o quão o brilho do Nuxt vai atrapalhar aí essa parte de SSR do Quasar, mas se a gente não tivesse o Nuxt tão maduro já, seria uma opção muito, muito, muito recomendada, imagino eu também aí na comunidade. Sim, é bem essa pegada. Acho que é todo mundo se ajudando e eu não vejo como brilho, porque o cara, que nem a gente falou, a gente pode ter um pessoal desenvolvendo do zero, ter uma equipe, um custo que vai deixar desenvolver do zero, e pode ter a galera, que nem, por exemplo, é meu caso, de, pô, não tem essa grana toda, a gente precisa desenvolver, como que a gente vai fazer para desenvolver isso? E a gente, cara, vamos para cima com o que a gente pode ir melhorando com o que tem. Então é um futuro bem interessante. Bacana. Eu lembro também que quando eu tentei usar assim com Cordova, né, fazendo ele para o mobile diretamente e tal, para colocar nas lojas e tal, eu sentia que se a gente carregasse muito assim a interface, colocasse muitos recursos, ele dava uma mastigada e tal, natural dos híbridos, né? Como é que vocês fazem para poder superar isso lá, Heitor? Vocês otimizam as interfaces? Como é que você tem trabalhado com o Quasar para os mobile da vida? Então, a primeira dica que eu dou pro pessoal é quem já trabalhou com Cordova ou conhece Cordova, tem um negocinho bem interessante do Cordova, que é um plugin dele chamado WK WebView Engine. Esse WK WebView Engine, ele é vamos assim dizer, uma melhoria do WebView do Cordova, que eleva o nível do V8 que está rodando por trás. E como tudo depende de como você faz a tua página, a gente tem tirado a menor quantidade de nó dentro do view quando necessário. É muito comum o pessoal fazer o nó de um componente dentro do outro componente, dentro do outro componente, dentro do outro componente, e esquece que toda vez que tu faz um nó desse, você está aumentando o teu objeto JS, né? Tua memória JS lá. Então, assim, são parâmetros e paradigmas de desenvolvimento que podem ser levados até para a própria web, assim, tentar deixar o máximo mais limpo o teu código, não fazer um Hadouken no teu código, saca? Tipo, fazer tanta raiz, tanto filho, que a parada parece que o Ryu foi lá e deu um Hadouken no negócio final, saca? Faz um cone. É o cone do desespero que eu chamo. Obrigado. E assim, isso aí são práticas que com o tempo de desenvolvimento você começa a ver que, cara, é possível melhorar, é possível fazer bastante coisa e é possível fazer isso de uma forma que vai elevar teu produto aonde muita gente não conhecia. Então, assim, hoje, por exemplo, pouca gente sabe, mas o desenvolvimento do Quasar com Render Engine, Render Function e tentando tirar essa quantidade de nó e utilizando o máximo de mixins, tem melhorado cada vez mais o tempo de própria renderização do componente. Porque o componente já sai de uma forma bem mais ágil pro produto final. Legal. Eu não conhecia esse WK
WK WebView, não. Bacana. Botei o link pro pessoal lá no chat. Então, se você estiver ouvindo aí, dá uma corrida no chat que tem o link lá para essa ferramenta. Ela é um pouco antiga, ela não é tão nova. Ela é mais focada para o iOS, por conta aqui dos problemas do Safari, né? Mas, Maldito, cara, diga-se de passagem. mas assim, tem, tem, tem se elevado bastante. Mas assim, algo que com o tempo, daqui a pouco, acho que provavelmente no 12, eu ainda não fiz muita coisa, mas com o 12, com o tempo vai cada vez melhorando a interface do próprio Cordova, né? Então, assim, é quesito de algum tempo, a gente não vai mais precisar desse plugin. E, cara, quando o PWA estiver no iPhone por completo, você não vai mais precisar do Cordova. É verdade. Então, você vai chamar o próprio WebView do Safari e acabou, saca? Você não precisa chamar um plugin para não sei o quê. Aí eu podia ouvir nossas preces aí e melhorar, porque tá tenso mexer com o Safari, viu? Tá virando um novo IE, né? Eu sempre falei que o Safari é o novo Internet Explorer 6. Tá brabo. Você tem tido muita experiência ruim aí com o mobile, Patrick? Com Cordova? Como é que tá essa experiência com isso? Cara, atualmente não tô trabalhando com isso, mas pretendo no futuro. Eu acho que é isso. Não tenho experiência com isso. Ah, legal. Beleza. Não, é um negócio chato. Geralmente o pessoal fala pra mim assim, recomendo alguma coisa. E, tipo, a experiência que outras ferramentas têm trazido, com essa questão do native e tal, é bem legal, né? E aí a gente fica sempre na expectativa de a gente ter alguma coisa realmente eficiente no Vue, assim. Lógico que a gente já tem lá o Vue Native, que está fazendo alguma coisinha, tem lá o Native Script, que é bem interessante também, mas nada que se enquadre com os nossos concorrentes. Vocês acham que isso é algo que a gente pode esperar das evoluções aí, do Vue, do Quasar, de um modo geral? Cara, hoje o Vue Native, em modo geral do Vue, o Vue Native é muito interessante ser usado, muito interessante mesmo, mas sofre do mesmo problema que o React Native sofre, que é você tem que escrever uma interface específica para o React Native, você não consegue fazer um mix de interface, né? Você não consegue usar o web como nativa, mas ainda mais porque pouca gente sabe o que está acontecendo no fundo é quando você declara aquela interface, você está pegando um componente que já foi programado e colocando ele na view, no que está acontecendo, e Isso. atribuindo coisas a ele, mas o Vue Native tem trazido bastante melhoria. O pessoal que fez o Vue Native, que é o pessoal do Native Script, eles são muito bons e conseguem trazer um poder de um histórico para trás. O pessoal da Telerik tem um histórico muito grande de desenvolvimento, de melhorias para o mundo mobile, para o mundo web. E, assim, é algo que, cara, já chegou num ponto onde o próprio Vue Native já está quase próximo do Native Script, que é feito originalmente em Angular. Uhum. E provavelmente até o fim do ano, cara, acabou. Vai ser o mesmo. No fundo é o mesmo. Seria bacana essa fusão no final aí, seria legal. Deixa eu ver como é que está a nossa pauta. Versão 1.0. Então, o que você pode vazar aí dos bastidores? O que você... Cara, tem muita coisa assim que vai acontecer, muita notícia que vai fazer gente cair da cadeira, gente arrancar os cabelos, mas que vem para o bem. Como foi falado, da 1.0 para outra tem coisas boas e ruins. Tem notícias que eu não posso falar ainda não foram liberadas, mas o que eu posso falar é que tem um componente que eu fiz que vai estar entrando, que é de input mascarado. Então a galera usava aquele Vue the Mask que foi abandonado e o cara largou para fora. Eu peguei o Vue the Mask, eu analisei como é que ele fazia e refiz um componente de máscara hoje que é
provavelmente 4 vezes mais rápido que o que existe hoje no mercado, e está funcionando perfeitamente com todos os inputs do Quasar. Então você já vai ter o Quasar vai ser o primeiro framework com input mascarado. Isso nenhum framework tinha. Uma diretiva, vamos assim dizer, besta, mas ao mesmo tempo super Muito importante pro framework, porque, cara, a gente faz tela o dia inteiro, a gente trabalha com dado o dia inteiro, e quando a gente consegue o máximo já manipular o dado para que ele seja limpo, isso daí é algo que não pode se perder, não pode ficar para trás. Uma coisa que eu vejo que o Casa contribui muito é nessas coisas, né, cara, com esses adiantos de vida aí. Essa é a ideia, né? Como todo mundo na comunidade trabalha com isso, a gente não pode abandonar, entendeu? A gente não pode simplesmente falar, eu vou fazer só o que saiu do Material Design Guide, fazer só o que saiu do Human Design Guide. Não, tipo, cara, preciso de um componente que seja um date picker com range, e aí ele vai ser um date picker completo e tal. Ah, não tem implementado no Quasar, eu implementei um aqui. Aí o cara vai lá, faz o PR e a parada entra. Então, assim, é algo que, como todo mundo contribui, tudo evolui. Uma novidade também legal é que a documentação vai estar rodando com Quasar SSR na 1.0. Então ela foi reescrita para rodar com Quasar SSR. Então isso é algo que também eu posso estar vazando. Hoje usa o Exo, né? Vai também ser reescrito grande parte dos render functions, para um ganho de mais ou menos 3 a 4 vezes o tempo de renderização. Vai diminuir o footprint do framework no objeto JS. Então, assim, já é bem legal. Vai estar integrado os testes. Então, já vai estar teste integrado. Cara, o que eu me lembro que eu posso falar é mais ou menos isso. Porque Bacana. tem muita coisa ainda que tá fechada, que a gente não pode comentar, porque é aquela coisa da surpresa, né? Assim, é que eu falei, vai ter gente que vai cair da cadeira, tem gente que vai puxar o cabelo, mas tem gente que vai dar pulo de alegria, de felicidade. Tomara Tá que seja esse último grupo aí. assim, é difícil agradar gregos e torianos, né? Você vai sempre ter um pouquinho de cada um, querendo um pouco disso, um pouco daquilo. E, cara, é algo que a gente quer evoluir, né? Como eu falei, todo mundo usa o Quasar no dia a dia, então a melhor evolução do Quasar para o dia a dia significa a melhor evolução para todo mundo. Então é uma coisa que pra gente aí que tá que coisas que estão saindo é bem interessante. Esse foco é o legal, é tipo, vamos botar 1.0 na rua como base e jogar para frente. Que nem o Patrick Monteiro tá falando aí do Validate. Cara, a documentação do Validate, ela é bem interessante porque ela não trata daquela documentação simples, ela é uma documentação técnica. E assim, o Quasar escolheu o Validate por um simples motivo. É muito mais rápido. Comparativo final é quesito assim, chega a ser 4 vezes mais rápido que o que tem hoje no mercado. E então, o código dele é muito bonitinho. Eu gosto muito. É. Eu estava defendendo ele ali no chat porque eu gosto muito do Validate. Já é minha biblioteca preferida desde os primórdios do Vue. E eu fiquei super feliz quando quando o Quasar abraçou e. Assim, tem coisa, por exemplo, pouca gente sabe, mas hoje o Quasar ele vai estar integrado com o Cypress, com a ajuda do pessoal do time do Cypress. Então, vai ser baixo nível de integração com o Cypress. Por exemplo, o Validate, o Vue 18N, tá louco. Por exemplo, o Vue 18N hoje está alocado na 7.8 por conta de decisões do pessoal deles lá, de você ter que declarar o $T
no data para usar no template, mantém escopo global. É uma parada meio estranha, mas que a galera usa na evolução, mas, cara, assim, são livrarias que ajudam o dia inteiro e que se não fossem elas, muita coisa ia virar muita linha de código à toa. E, assim, é bem interessante esse uso e essa ideia, né? A comunidade, quando traz algo para dentro, a gente abraça alguma coisa, é nesse foco. Qual o ganho, qual a melhoria, qual a vantagem de usar, por que vai ser usado, como vai ser usado. Então isso é bem legal. Bacana. Até uma vantagem assim que o Quasar ele traz assim, ele trouxe para mim, por exemplo, né? Eu trabalhei lá com XJS, trabalhei com jQuery e tipo jQuery é uma biblioteca que com o passar dos anos ela se tornou tipo uma plataforma, né? Você tem lá date pickers, draggers, orders, você tem componente para uma opção de coisa. E aí o Quasar está fazendo isso, assim, eu vejo às vezes, né? Tem a parte de cookie, tem parte para detecção de plataforma, então isso é bem legal no Quasar. Pouca gente sabe, por exemplo, você não precisa usar o Moment.js estando o Quasar usando. Ele tem um utilitário de data, que foi reescrito da mão, e que faz quase tudo que o Moment faz. Então, assim, é algo fenomenal em relação a desempenho, porque o Moment sozinho pesa 60 KB. E, cara, você imagina, tu implementar 60 KB para mexer com algumas datas no teu sistema. Eu sempre fui contra essa prática que é comum. Então, por exemplo, hoje, para cuidar de parte de zona e tudo mais, eu uso o Luxon, que é da galera do Moments. É um Moments em dieta da Venezuela, tá ligado? Tipo, mais magro que tudo. Uhum. E ao mesmo tempo eu também uso o Sol do Quasar. E eu não preciso usar o Moments. E aí meu footprint para cuidar de data saiu de tipo 70, 80 KB para 8, 9 KB. O Date é também o que eu tenho usado também. É o módulozinho do Quasar para tratar de data, que é da horinha, simplesão, Então faz bastante coisa. Mandei o link lá para a galera. O Rogério Queiroz fez uma perguntinha aqui também, ele perguntou se o Input Mask, né, que a gente está em primeira mão aí, fazendo spoiler que vai ter na versão 1.0, se ele vai ter a parte de monetário, né, se vai fazer a questão do dinheiro também. Cara, por uma decisão de utilização não foi colocada. Eu inicialmente ia botar, mas ia aumentar o peso da diretiva sem necessidade. Provavelmente eu devo escrever uma outra diretiva só para dinheiro. Não inicialmente. Inicialmente é máscara. Já é uma coisa que, pô, facilita infinito. E a parte da diretiva para dinheiro, por enquanto, a gente vai ter que usar o The Money lá, mas é algo que com o tempo vai desaparecer. Também não se preocupa que logo, quando eu tiver um tempo sobrando, eu vou escrever isso aí e tacar para frente. A ideia é que não tenha mais necessidade de utilização. Pô, vai ser legal. Tô ansioso já aí. A minha pauta aqui encerrou, a gente está já nos finalmente. Se vocês quiserem aí pegar a palavra aí, por favor. Patrick aí, dá o feedback para a galera e conta para o pessoal como é que faz para conseguir um emprego com Quasar. Conta a dica de ouro aí pro pessoal. Então, eu nunca tinha trabalhado antes, pelo menos no começo do ano, eu tinha acabado de sair do ensino médio, aí eu fui procurar um emprego, e eu achei um trabalho online, e eu fui fazer o teste, né, para esse trabalho, e eu precisava de uma coisa que fosse rápida, que fosse produtiva, que eu conseguisse entregar o projetinho lá que eles estimaram em 2 dias. Daí eu fiquei torando lá, eu dormi pouquíssimo nesses 2 dias, mas no final deu certo. Eu fiz lá o meu front com Quasar e o back com Mongo e Node. E, cara, foi
facilitou muito a minha vida. Se eu tivesse que escrever do zero aquilo, eu provavelmente não teria conseguido ou teria saído meia boca. Legal. Dá um recado pro pessoal aí, o que eles podem aproveitar do quadro, então, aí. Que você mais te viu, te ajudou, assim, que você possa passar para eles? Componentes. Os componentes vão te salvar tempo de escrita, declaração. Você só chama eles e tá tudo certo. Pelo menos a experiência que eu tive, isso foi o que me ajudou. Legal. Para a galera que está escutando aí, para o pessoal que está escutando, que quer trabalhar com Quasar e quer trabalhar comigo, já foi compartilhado lá no grupo. Tem vaga para trabalhar comigo, trabalhar diretamente com Quasar e focado nisso o dia inteiro. E assim, o Quasar para procurar emprego, que nem o Patrick falou, é interessante para fazer prova e não sei o que, mostrar a agilidade dele, mas ao mesmo tempo mostrar que quando você tiver que, cara, tu pode fazer algo fenomenal com pouco tempo e fazer algo muito útil com pouco tempo. Então, assim, você tem exemplos quando você entra no Discord do Quasar, para galera que não participa da comunidade Discord do Quasar, tem um canal em português. Eu tô lá, eu respondo algumas perguntas. Não acompanho muito o canal Brasil, porque é bastante coisa. Tipo, quem não viu lá não sabe, tipo, é muita coisa dentro do staff acontecendo para poder liberar essa 1.0, então acaba sendo um pouco aí de dor de cabeça, mas a gente está lá para ajudar, então a galera responde, botou nos comentários, nas dúvidas, a galera responde. Para a galera que é Patreon do Rasman, tem um canal específico de ajuda, que tem ajuda quase instantânea da galera que está online dos staffs. Então, tipo, cara, tu tá desenvolvendo com Quasar, quer ajudar o Quasar a crescer, velho, doa lá $10 pro Rasman por mês, a gente vai conseguir. Quando ele conseguir a meta dele, que é de $5.000, ele vai fazer que nem o Ivan Yu, vai parar de programar, vai abandonar o emprego dele para focar só no Quasar. Então ele já tem feito isso hoje, a meta já tá bem alta, ele já tem focado bem mais do que era, mas ainda falta aí bastante, falta quase $3.000 para atingir a meta. Mas se todo mundo ajudar, a gente consegue atingir essa meta, consegue ver o Quasar crescendo num nível fenomenal e, cara, uma velocidade que nenhum outro framework tem feito hoje, eu acho. Porque a grande parte dos frameworks de componentes visuais tem feito só o feijão com arroz, né? Faz o componente, faz o input, faz os grids, faz o layout e tal, e acaba. E o cara abandona aquele negócio lá e só revisa quando alguém acha um bug, quando alguém faz uma melhoria pequena. E isso não é o interessante, né? O interessante é você ver aquela parada acontecendo, tipo, bombando o tempo inteiro acontecendo e fazendo o negócio funcionar e como vai funcionar e o que vai funcionar. E isso daí faz o Quasar elevar. Isso faz o Quasar mudar de nível. Eu costumo falar muito que o Quasar é uma plataforma, né? Ele te entrega coisas que eu, pelo menos, não conheço nenhuma outra ferramenta do gênero para Vue.js. Sim, hoje não, infelizmente pro Vue não tem hoje no mercado. E assim, até pro React eu não conheço nenhuma que entrega no mesmo nível. Então assim, é bem interessante porque é bem único esse modelo de como que funciona, o que faz e o que está acontecendo. Então é uma coisa única do Quasar, mas que ao mesmo tempo é feito de programador para programador, vamos assim dizer, né? Como diria aquela propaganda, de dona de casa para dona de casa, que é de programador para programador. Verdade. E foi feito pensando nessa facilidade, nesse modelo de, cara, como eu posso usar isso de maneira útil, rápida e direta, sabe, assim, esse é o legal. Bacana. É isso então, galera. Agradeço aí ao pessoal que conseguiu assistir e, né, participar também. Eu assisti, não teve nada de ver, mas que acompanhou até o final aí. Foi bem produtiva a conversa, a gente conseguiu analisar bastantes pontos aí relacionados ao Vue. Respondemos algumas perguntas, foi muito legal. Não se esquece aí de dar um joinha no vídeo,
Não dá dislike, não, tá? No outro dando dislike, coisa feia, não pode, né? Dá um joinha aí, compartilha com o pessoal, fala sobre o View com a galera, vamos continuar fazendo aí esse trabalho bacana que a gente tem feito, porque está sendo bem legal. Agradeço aí o Heitor, Patrick. E é isso aí, boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.